Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Zuahiri Palharim. Livro de Gênesis, capítulo 40, versículo 20, fala que uma coisa aconteceu no dia do aniversário do faraó do Egito. Escute só. E aconteceu ao terceiro dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro mor e a cabeça do padeiro mor no meio dos seus servos. Amém? Eu vou ler de novo. Faraó do Egito está aniversariando, está dando um grande banquete a todos os seus servos. E no dia do aniversário do faraó, aconteceu este fato. Vou reler. E aconteceu ao terceiro dia, o dia do nascimento de faraó, que fez um banquete a todos os seus servos. E levantou a cabeça do copeiro mor e a cabeça do padeiro mor no meio dos seus servos. Agora eu leio e toda a igreja repete. Vamos lá. E aconteceu, bem alto, e aconteceu ao terceiro dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro mor e a cabeça do padeiro mor no meio dos seus servos. Amém? Você crê na palavra de Deus? Eu também creio. Então vamos dar a melhor salva de palmas para essa palavra. Enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga glória a Deus. Oh, glória, isso, aplaude e glorifica. Quem estiver ouvindo em casa pela rádio ou dirigindo, abre a boca também e dá glória a Deus. Vamos levantar um grande louvor agora no país inteiro, no Brasil todo. Isso, vamos glorificar o Senhor, porque Ele é digno de toda honra, de todo louvor e de toda glória. Glorifique de uma maneira que Deus receba. Glorifique de um jeito que você sinta no coração o desejo de que Deus receba o teu louvor. Isso, dá glória, glória, glória. Aplaude, glorifica. Senhor Deus e Pai, recebe o louvor do teu povo, não aqui nesta igreja apenas, mas em todo o Brasil, onde estiver uma pessoa te glorificando. Abençoe agora, recebendo este louvor e derramando a tua graça, a tua virtude, o teu poder sobre cada vida que te glorifica. Meu Deus, ninguém veio aqui para ouvir um homem falar, e ninguém ligou o rádio para escutar um homem. Todos querem ouvir a tua voz. Então vem agora com teu espírito e tome a boca do pregador. Fale o Senhor agora e envie a tua palavra, e que ela vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Oh, glória. Podem se assentar, por favor. Glória a Deus. Você conhece a história de José, como ele foi traído pelos irmãos, comprado como escravo, contratado para trabalhar na casa de um egípcio rico, caluniado pela esposa daquele homem e encerrado na prisão. E ali ele vai ficar 2 anos aproximadamente, preso injustamente. E ele está esquecido dos irmãos, dos parentes, dos familiares. O pai, quando lembra dele, chora porque pensa que ele está morto. As pessoas que o conheceram no Egito ficaram com uma péssima impressão de José. Comentam a respeito dele, dizendo: quem diria, hein? O moço parecia tão bom e era um estuprador, um violentador. E ele não tem amigos. Ele se sente totalmente só, mas recebe aquela situação sem blasfemar. Ele pode estar esquecido do mundo e dos familiares e desprezado por todas as pessoas, mas mesmo ali dentro do cárcere, dentro da masmorra,
ele tem algo que o conforta, que o console, que lhe dá coragem para viver. Você vê isso aqui no capítulo 39, versículo 21 de Gênesis. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor, quer dizer, o maior carcereiro, o chefe da prisão. E o carcereiro-chefe, o carcereiro-mor, entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere. E ele fazia tudo o que se fazia ali. Quer dizer, José, que é preso, acaba tendo a chave da prisão e cuida dos outros prisioneiros. E é interessante que mesmo na prisão, por causa da bênção de Deus que é sobre a vida de José, ele consegue prosperar mesmo no cárcere. O versículo 23 diz isso. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, isto é, estava com José. E tudo o que José fazia, o Senhor prosperava. Era uma bênção. Não tinha mais rebelião na cadeia. Não tinha mais rivalidades, discórdias. Não tinha mais levantes. Não tinha mais tentativa de fugas. O cárcere estava em paz. E José se dava bem e era querido por todos os outros presos, porque ele tinha a bênção de Deus na sua vida. Mesmo na prisão, o que ele fazia prosperava, isto é, dava certo, era abençoado. Mas ele continuava no cárcere, continuava preso. Tenho certeza que José não blasfemava da situação, mas queria sair dali. Ele tinha um desejo de sair dali, de continuar a sua vida. Deus então vai trabalhar para que José acabe saindo dali. Deus vai trabalhar os fatos. O faraó era o homem mais importante do Egito, o rei do Egito, e Deus vai colocar no faraó uma suspeita terrível de que o copeiro-chefe e também o padeiro-chefe estão conspirando contra a sua vida, tentando matá-lo envenenado, ou através do vinho que o copeiro-mor serve para o faraó, ou através do pão que o padeiro faz. E faraó, suspeitando de uma conspiração, manda lançar na prisão o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, até que tudo seja apurado. Mas Deus já estava trabalhando naquele fato. Não é por acaso que Deus está escolhendo o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. E esses dois homens vão ser lançados na casa do cárcere, justamente onde José está preso. E eles vão ficar ainda muitos dias ali com José, antes que as coisas comecem a acontecer aos olhos de José. Porque aos olhos de Deus as coisas já estão acontecendo. O copeiro-chefe e o padeiro-chefe já estão na cadeia com José, foram ali pela vontade de Deus, mas mesmo assim, muitos dias vão se passar antes que José possa se dar conta de que Deus está naquele negócio. Aos olhos de José, Deus não está fazendo nada, mas as coisas já estão acontecendo. Porém José não percebe, e ainda assim Deus vai deixar José e o copeiro-chefe e o padeiro-chefe conviverem na cadeia, fazendo amizade, travando o relacionamento, antes que José perceba que ali tem o dedo de Deus. Isso eu quero mostrar para você agora, que quando você anda na presença de Deus, ainda que você sofra reveses na tua vida, e derrotas e injustiças, como por exemplo, perder o emprego sem ter culpa, sofrer um rebaixamento sem merecer, passar por uma situação vergonhosa sem que você tivesse cooperado com ela,
Quando você sente que a tua vida é jogada no fundo do poço e você não teve culpa nenhuma, não cooperou com aquilo, ainda que você esteja no pó da terra, aparentemente derrotado e esquecido, abandonado, na verdade, Deus continua estendendo sobre a tua vida a sua benignidade. E quando a benignidade do Senhor está sobre você, você sente o conforto do Espírito Santo. Não dá vontade de reclamar, de blasfemar, de se revoltar, de achar ruim. A diferença para um homem de Deus e para uma mulher de Deus é que a pessoa consegue estar contente em qualquer situação, porque ela não depende de fatos externos para ser feliz. O ímpio, ele só consegue ser feliz se estiver morando num belo apartamento, numa bela casa, se estiver dirigindo um carro importado ou um carro zero. O ímpio só consegue ser feliz se ele ver ali o extrato bancário, muito dinheiro na conta, se ele ver que é famoso e as pessoas o bajulam. Então o rico pensa, eu sou feliz. Mas quando ele põe a cabeça no travesseiro, quando ele está sozinho no seu quarto, ele chora na sua miséria, porque ele não tem Deus. Mas ele depende de coisas externas para se sentir feliz. Quando você é homem de Deus, é mulher de Deus, ainda que você esteja no fundo do poço, abandonado e esquecido, você não sente tristeza, nem mágoa, nem revolta, porque dentro de você está o Espírito Santo de Deus. A benignidade do Senhor é contigo. Você não sente falta de nada, você não lamenta coisa alguma, você espera com paciência no Senhor. E uma coisa interessante, igreja, é que Deus iniciou aquele processo de suspeita no coração do faraó para mandar encarcerar o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. E eles vão parar na cadeia com José, mas José ainda não se deu conta que aquilo tem a mão de Deus. José, ele não percebe isso, mas Deus já está trabalhando. Talvez você esteja aqui hoje pensando assim: eu estou pedindo algo a Deus já tem 2 anos, como José estava lá na cadeia há 2 anos. Talvez você esteja pedindo que Deus faça algo na tua vida particular ou na tua vida espiritual, e você pede e você quer receber, só que você olha e não vê nada acontecer. Talvez você queira ser usado mais por Deus, e você tem clamado, tem jejuado, tem orado e tem pedido e tem falado: meu Deus, me usa mais nas suas mãos. Aí você vai e não vê nada acontecer. Você olha, parece que nada está acontecendo. Aos teus olhos, nada está acontecendo, mas eu te digo, na tua vida já tem o dedo de Deus, a mão do Todo-Poderoso está contigo. Aquilo que você está querendo que Deus te faça e que você ainda não viu, eu te digo, Ele já está fazendo, Ele já está operando. E olha o que Deus fez com aqueles 2 homens que foram presos. Deus faz os 2 terem na mesma noite um sonho muito parecido. Cada um vai sonhar, Deus vai colocar dentro de cada cabeça, enquanto eles dormem, um sonho parecido, mas com destinos diferentes. Veja comigo, versículo 5. Eu fico admirado com a capacidade do nosso Deus de criar as coisas, de criar fatos e mudar situações. Os 2 presos, escute só, versículo 5. E ambos sonharam um sonho, cada um seu sonho na mesma noite. Os 2 sonharam um sonho, cada um seu sonho na mesma noite. Que Deus fantástico que nós servimos. Cada um conforme a interpretação do seu sonho. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. Aqueles 2 homens, enquanto dormiam, o padeiro tem um sonho. E o copeiro que está ali na mesma cela
ele tem outro sonho. Deus coloca dentro da cabeça de cada um, enquanto eles dormem, um sonho diferente, uma história diferente, uma visão diferente, muito parecida, mas com destinos desiguais. Deus elabora o sonho. Como é que Deus consegue fazer uma pessoa sonhar? Como que é isso? Uma capacidade tremenda. Deus fazer cada um deles sonhar o seu sonho na mesma noite, ao mesmo tempo. E quando aqueles dois homens, o padeiro-chefe e o copeiro-chefe, acordaram de manhã, eles estavam perturbados. E quando um foi contar o sonho para o outro, o padeiro falou: mas eu tive um sonho muito parecido também. O que será que quer dizer? Isso não é normal, não. Esse sonho que nós tivemos, cada um seu sonho, deve querer dizer alguma coisa, porque não é normal uma coisa dessa acontecer, coincidência que não é. E eles ficaram meditando, cada um no seu sonho, tentando achar a interpretação, e conversaram com os outros prisioneiros, contaram os sonhos, todos ficaram admirados. Puxa, o sonho é realmente estranho. Os dois sonharam na mesma noite, cada um seu sonho, parecidos, mas com destinos diferentes, com um desfecho parecido. Mas qual é o mistério? E ninguém conseguia decifrar os sonhos dos dois homens, do padeiro e do copeiro. E quando José chegou de manhã, ali no cárcere, que foi servir comida para esses dois prisioneiros, José notou que eles estavam arrasados, tristes, abatidos. E José se interessou: por que vocês estão tristes desse jeito? E o copeiro-chefe e o padeiro-chefe falou para José: José, nós estamos assim porque tivemos sonhos estranhos, e não há ninguém que possa interpretar. Quero que você veja comigo o versículo 8. E eles, o padeiro-chefe e o copeiro-chefe, disseram a José: temos sonhado um sonho, ninguém há que o interprete. E José disse-lhes: não são de Deus as interpretações? Contai-mo, isto é, contem-me os sonhos. E eles começam a contar. O copeiro-mor inicia o sonho, o relato para José. Escute a partir do versículo 9. Nós vamos ler do versículo 9 até o 15. Escute. Então contou o copeiro-mor o seu sonho a José e disse-lhe: eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face. Vide e videira é a mesma coisa. Algumas traduções está escrito videira. Eis que em meu sonho havia uma videira diante da minha face. Eu estava na frente de uma videira. E na videira e na vide, 3 sarmentos ou ramos. E ela estava como que brotando, a sua flor saía e os seus cachos amadureciam em uvas. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as espremia no copo de Faraó e dava o copo na mão de Faraó. Então disse-lhe José: esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos ou os 3 ramos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu estado. E darás o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras seu copeiro. Porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta casa, desta prisão. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito, para que me pusessem nesta cova. José interpreta o sonho com atrevimento, dizendo a ele: olha, os 3 ramos são 3 dias. Daqui a 3 dias você vai ser restaurado como copeiro-chefe na presença do Faraó. E quando você viu no teu sonho que estava espremendo a uva no copo do Faraó e dava na mão do Faraó, você vai voltar a dar o copo na mão do Faraó daqui 3 dias.
Isso que é peito, hein? Isso que é coragem. Mas quando o homem é de Deus, não é necessário coragem. Só é necessário fidelidade para entregar o que Deus está falando. É por isso que José está garantindo: daqui a 3 dias você vai ser restaurado. Daqui 3 dias. Puxa, mas o homem está preso há bastantes dias. Mas daqui 3 dias você vai estar de novo lá, à direita do faraó, servindo o copo na mão dele. Quando o padeiro-chefe escutou essa interpretação, ele ficou animado. E ele disse: José, escute o meu sonho e interprete também. Veja comigo o versículo 16. Vendo então o padeiro-mor, que tinha interpretado bem, disse a José: eu também sonhava, e eis que 3 cestos brancos, a tradução atualizada diz 3 cestos de pão branco. Ele é padeiro, ele está sonhando com 3 cestos de pães. 3 cestos de pães brancos que estavam sobre a minha cabeça. E no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro. Qual que é a obra do padeiro, igreja? Pão. E no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro. E as aves os comiam do cesto de sobre a minha cabeça. Então respondeu José e disse: esta é a sua interpretação. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça sobre ti e te pendurará num madeiro, e as aves comerão a tua carne de sobre ti. Sonhos parecidos, destinos diferentes. E José está garantindo: daqui 3 dias, padeiro, você vai estar pendurado no madeiro. E as aves comerão a tua carne. Vai morrer. Vai morrer. Daqui 3 dias você estará morto. Palavra forte, não? O versículo 20 que nós lemos nos conta que 3 dias depois de José ter falado estas coisas, era aniversário do faraó. E o faraó deu aquela festa, aquele grande banquete. E na festa de aniversário do faraó, ele costumava indultar alguns prisioneiros. Ele costumava soltar alguns presos e condenar outros. É festa de aniversário. Ele quer comemorar, anistiando e condenando. E faraó, no dia do seu aniversário, 3 dias depois, manda trazer da prisão o copeiro-chefe e manda trazer da prisão o padeiro-chefe. Você já pode imaginar o ânimo desses 2 homens. O copeiro-chefe está todo contente. Puxa, hoje é o 3º dia. O faraó mandou me chamar, estou saindo da prisão. Aquele José é mesmo um homem de Deus, hein? Eu tenho certeza que eu estou indo para a restauração porque está tudo batendo. Mas o padeiro, que já tinha recebido a palavra, se você perguntasse para ele qual era o seu ânimo, ele ia dizer: estou com medo, estou com muita angústia, porque se o José é mesmo um homem de Deus e falou certo, eu estou indo para a morte. Então o padeiro estava angustiado, muito angustiado, e o copeiro muito feliz. E se cumpre exatamente do jeito que José interpretou os sonhos. Versículo 21 e 22. E Faraó fez tornar o copeiro-mor ao seu ofício de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó. Olha só, o copeiro-chefe foi restaurado no seu ofício e deu o copo na mão de Faraó. Mas ao padeiro-mor, ao padeiro-chefe, enforcou como José havia interpretado. Este fato que aconteceu na vida de José, por si só já seria assombroso. Deus estava movendo o céu e a terra, trabalhando no abstrato, trabalhando nos ares, para fazer homens
suspeitarem, homens sonharem, homens darem a interpretação e depois trabalhar no cumprimento fiel de tudo aquilo que estava profetizado. Por si só, isso já seria muito assombroso. Quem concorda com isso, levante a mão e diga amém. É ou não é? Muito assombroso. Mas Deus foi muito mais fundo do que eu e você podemos imaginar. Deus não ia escolher o copeiro-chefe e o padeiro-chefe por acaso. Já que Deus não permite que nada aconteça por acaso no universo, e nenhuma folha de árvore cai por terra se não for da vontade dele, se antes ele não concordar, nem um passarinho cai por terra se antes Deus não der o seu consentimento. Nada acontece por acaso, Deus tem o controle sobre tudo. Deus propositadamente escolhe esses dois homens, nessas duas profissões, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, porque Deus quer revelar um mistério que não era só um mistério na vida do copeiro e do padeiro, ou um mistério na vida de José, mas um mistério para ser esclarecido a todos nós, porque está dentro da sua palavra, amém, igreja? O que está aqui neste livro serve de ensinamento para todos nós. Então você vai ver agora a profundidade de Deus, como Deus trabalha com muito objetivo, com muita racionalidade, com muito entendimento, com muita sabedoria. Então, o que nós vamos ver? Já que a interpretação vem de Deus, conforme disse José aqui no final do versículo 8, não são de Deus as interpretações? Qual é a interpretação que Deus quer que você tenha aqui? Porque Deus não dá interpretação só de sonhos, Deus dá também a interpretação da sua palavra. Deus quer que você interprete a palavra, que você entenda o mistério que está aqui, porque se fosse só na vida do padeiro, do copeiro e de José, já passou há tantos milhares de anos atrás, que nos interessaria hoje nessa presente era. Mas Deus coloca a coisa de uma maneira para que sirva para você e sirva para mim também. E a interpretação vem de Deus, então escute só. Esses dois homens, o padeiro e o copeiro, representam dois lados, dois aspectos da vida de Jesus Cristo. Jesus Cristo está aqui dentro dessa palavra que nós acabamos de ler e que você acompanhou versículo por versículo. Veja só, o padeiro-chefe. Não sabemos se ele era culpado realmente de estar conspirando contra a vida do faraó, se de fato ele queria envenenar o pão ou não. Eu tenho para mim que não. Eu tenho para mim que esse padeiro era um empregado fiel. Eu acho que sim. Eu tenho para mim que esse padeiro não tinha culpa nenhuma. Mas, tendo culpa ou não, sendo culpado ou não, a culpa caiu sobre ele. Ele vai receber a culpa e vai receber a condenação. Qual é a condenação desse padeiro, desse homem que faz pão? A condenação é esta: você vai ser pendurado no madeiro. Quem que esse padeiro representa? Ele representa o Senhor Jesus, que, sendo inocente, recebeu as nossas culpas. Sendo inocente ou não, e nós sabemos que ele é inocente, porque todos testificaram disso, ele recebeu as nossas culpas. A culpa caiu sobre ele, a condenação caiu sobre ele. E quem é Jesus que esse padeiro está representando? Ora, o padeiro faz pão, a obra do padeiro é fazer pão. Então vamos ver aqui no Evangelho de João, no capítulo 6. Nós vamos ler o versículo 51. Evangelho de João, capítulo 6, versículo 51. Jesus dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre.
E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. O que o padeiro sonhou? 3 cestos na minha cabeça. 3 cestos. E o mais alto, o cesto mais alto, tinha os mais belos pães que um padeiro pode fazer. O melhor do trabalho de um padeiro estava no cesto mais alto. Olha só, os 3 cestos representam a Santíssima Trindade. E das 3 pessoas da Trindade, só um é o pão da vida, que tinha pães brancos. Ora, a inocência sendo testificada, pães puros. Mas o que acontecia? As aves do céu vinham e comiam daqueles pães. Por causa disso, o padeiro vai ser pendurado no madeiro. A culpa está caindo sobre ele. Jesus Cristo é o pão da vida, o pão vivo que desceu do céu. Ele não tem culpa nenhuma. Ele é santo, puro e inocente. Mas de bom grado ele recebeu todas as nossas culpas e todos os nossos pecados. Todas as nossas iniquidades caíram sobre ele. E quem é que se alimenta de Jesus? O mundo todo. Quem come a minha carne tem a vida eterna. Ele fez o pão, ele é o pão para servir de alimento. José disse para o padeiro: a tua carne vai ser devorada pelas aves. O que é que nós somos em igreja? Jesus disse: quantas vezes quis eu ajuntar vocês como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas e tu não quiseste. Nós somos as aves, os pintinhos. Nós comemos a carne de Cristo. Nós comemos o pão da vida, que é Jesus. Então esse padeiro representa Jesus, aquele que está recebendo toda a culpa e a condenação está caindo sobre ele, e a sua carne vai ser consumida, vai ser devorada. Quando Jesus Cristo estava pendurado na cruz, pessoas ímpias passavam ali e zombavam dele. Pessoas iradas, invejosas, pessoas destruidoras, que são também essas aves, querendo comer ali a carne do Filho de Deus. E no Salmo de número 22, versículo 12, que fala desse sacrifício no Antigo Testamento, que fala da morte de Jesus, tem o seguinte relato: muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam, abriram contra mim suas bocas como um leão que despedaça e que ruge. Muito bem. Padeiro é Jesus, representa Jesus, que morreu pendurado no madeiro. Olha a palavra. José disse: você vai ser pendurado no madeiro. E não deu outra. O padeiro recebeu a culpa e foi pendurado no madeiro. Jesus Cristo recebeu a culpa e foi pendurado no madeiro. Agora, o copeiro-chefe, qual foi o sonho que ele teve? Eu estava diante da videira e saía 3 ramos e brotava. E quando produziu a uva e ela amadureceu, eu peguei aquela uva e espremi com a minha mão no copo do faraó. E eu dei para o faraó beber. José deu a interpretação dizendo: os 3 ramos são 3 dias, daqui 3 dias você vai ser restaurado a copeiro-chefe do faraó, e você vai dar o vinho na sua mão. Mas eu te peço que quando isso acontecer, use comigo de compaixão, disse José ao copeiro. Use comigo de compaixão, faça menção de mim diante do faraó e me faz sair daqui desta prisão. Olha só, padeiro, você vai morrer. Copeiro, você não. Quando você estiver bem diante do faraó, lembre-se de mim. Olha, lembre-se de mim quando você estiver diante do faraó. Use de compaixão comigo. Fale de mim para o faraó. É isso que José está pedindo. Então, o copeiro representa o outro lado da vida de Jesus. Olha o que aconteceu. Jesus e a videira. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 1, você encontra Jesus dizendo assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador.
Toda vara em mim que dá fruto, o Pai a limpa para que dê mais fruto ainda. Mas aquela que não dá fruto, o Pai atira e joga fora. Eu sou a videira verdadeira. Que o copeiro-chefe disse? Eu estava diante da videira, diante da vide. Então ele está aqui diante de Jesus. Preste atenção. Ele disse que aquela videira produziu 3 ramos que brotaram, saíram flores, depois vieram as pequenas uvas, e os cachos cresceram, amadureceram, e quando estava maduro ele espremeu no copo do faraó. Esses 3 ramos representam os 3 anos de ministério de Jesus aqui na terra, que foi brotando, começou pequeno, e foi crescendo, produziu flores, depois começaram os primeiros frutos, e quando os cachos estavam maduros, Jesus Cristo foi espremido. Todo o seu sangue foi espremido. O suco, você sabe disso, o suco da vide, na Bíblia, no Novo Testamento, representa o sangue de Jesus Cristo. O copeiro está espremendo, e ele vai servir o copo, ele vai estar à direita de Faraó. Então escute a interpretação que vem de Deus, para que você compreenda. O padeiro morreu, foi pendurado no madeiro. Jesus Cristo morreu, foi pendurado no madeiro. O padeiro recebeu uma culpa, e por causa daquela condenação, padeceu. Jesus Cristo recebeu as nossas culpas, e por causa das nossas culpas, morreu no madeiro, pendurado na cruz do Calvário. Mas Jesus Cristo é inocente. Jesus Cristo nunca praticou crime nenhum, nem pecado nenhum. Ele é puro, santo, imaculado. Ele não poderia ficar ali detido na sepultura. Por isso aqueles 3 ramos também representam os 3 dias que José falou. Porque Jesus Cristo, depois de ter sido espremido, depois do seu sangue ter sido vertido, depois de morrer, se esvaziar na cruz do Calvário, ele foi restaurado. Não a presença de Faraó, mas a presença do Deus Todo-Poderoso. O seu corpo morto foi restaurado. Ele se levantou da sepultura. Ele se levantou dos mortos, com um corpo glorificado, com um corpo restaurado. Oh, glória! O que foi que José pediu ao copeiro-chefe? Quando você estiver bem, quando você estiver lá à direita do faraó, lembre-se de mim. Faça menção de mim para o faraó. Fale de mim para o faraó. Vamos rever aqui? Vamos rever? Gênesis capítulo 40, versículo 14. José tinha dito para o copeiro-chefe: porém, lembra-te de mim quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão, e que faças menção de mim a Faraó, e faz-me sair desta casa. Atenção, igreja, atenção agora. O copeiro representa Jesus Cristo ressuscitado, porque em 3 dias o copeiro estava lá restaurado à direita do faraó. Jesus Cristo restaurado, ressuscitado, vivo. Ele subiu aos céus e ele se assentou à direita do Deus Todo-Poderoso, e ele está ali à direita do Pai. E ele, nós suplicamos, faça menção de nós ao Deus Todo-Poderoso. Ele está à direita do Pai para interceder pela tua vida, para falar sobre você, sobre as suas necessidades. E o que é melhor, um dia ele vai te tirar desta casa, ele vai te arrebatar até as nuvens dos céus. Você vai estar com Jesus Cristo nas nuvens e por toda a eternidade. Você acredita nisso? Quando te for bem, lembra-te de mim. Jesus Cristo está lá em glória e ele não se esquece de você. A Bíblia nos diz que ele intercede por nós o tempo todo a Deus. Não é Maria que intercede por você. Maria não entra nessa história, nem para fazer o vinho. Para nada ela entra nessa história. É Jesus Cristo inocente, restaurado, o único que está ali à direita do Pai. E ele ali à direita do Pai, ele se lembra de nós com compaixão. O copeiro aqui acabou se esquecendo de José na prisão. Só depois é que ele vai lembrar. Mas Jesus Cristo não. Desde que ele está à direita do Todo-Poderoso, ele nunca se esquece de você.
Ele faz menção do teu nome o tempo todo. Aliás, Jesus Cristo disse assim: quem me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Ele faz menção do teu nome ali com um Deus Todo-Poderoso. Ele fala de você. Para terminar a mensagem, eu quero ler só 2 versículos no livro de Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10, versículo 12, diz assim: mas este, Jesus, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus, à direita de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E o capítulo 7 desta mesma carta, no versículo 25, nós encontramos o seguinte: portanto, ele, Jesus, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Desde que Jesus se assentou à direita de Deus, é só ele que intercede por você. Ninguém mais intercede por você agora ou na hora da sua morte. Ninguém mais. Se falaram que tem outra pessoa, é mentira, é invenção. O único que vive para interceder para sempre por nós é Jesus Cristo. E é só ele que pode salvar perfeitamente. Sabe por quê? Porque só ele é santo, puro e inocente. O versículo 26 nos diz: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelo do povo, porque isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. O sacrifício de Jesus, um só, é perfeito e eterno, salva para sempre, e não há outro sacrifício e não há outra pessoa que tenha sido espremida e o seu sangue totalmente vertido. Ali, no sonho do copeiro-chefe e do padeiro-chefe, nós encontramos os elementos da Santa Ceia: o pão e o vinho, o que é oferecido pelo Senhor Jesus àqueles que nele creem. Para você ter esse privilégio, para você ser salvo, para você saber que Jesus Cristo vai interceder por você ali à direita do Pai, vivendo sempre para interceder por você, ele somente vai interceder, ele somente vai mencionar o teu nome, ele somente vai usar de compaixão, e Deus também. Ele somente vai te tirar desta casa e te arrebatar um dia nas nuvens dos céus. Ele só vai fazer isso se aqui na terra você confessar Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz, como o que perdoa os teus pecados e te purifica de toda iniquidade, aquele que deu a sua carne para você comer, para que você seja salvo. Você tem que receber aquele Jesus que morreu e aquele Jesus que ressuscitou, aquele que está à direita do Deus Todo-Poderoso, aquele que foi restaurado, porque não tinha pecado nenhum, não tinha culpa nenhuma. Se você não receber Jesus Cristo como seu único, olha só, porque não tem outro, como seu único Salvador, como seu suficiente Salvador, porque aqui está escrito que foi uma só oblação, um só sacrifício, é suficiente por toda a eternidade. Se você não receber Jesus como teu suficiente Salvador, como exclusivo Salvador, porque não tem outro, não tem outro, não tem outra direita dele. A direita do Pai só tem Jesus. Não tem mais uma pessoa lá, não. Não existe um quarto trono ali. Não existe. São só 3/6. E só um tem o pão branco. Só Jesus Cristo está à direita do Pai. Por isso que ele é exclusivo. Ele é o único que está ali à direita do Pai para fazer menção do teu nome,
para interceder pela tua vida, para dizer: Pai, aquela pessoa me confessou na terra, falou do meu nome, agora eu falo o nome dela aqui para o Senhor, eu estou mencionando aquela pessoa, escreve o nome no livro da vida. Só Ele pode fazer isso, por isso que Ele é exclusivo, só Ele está ali à direita do Todo-Poderoso, e Ele é o eterno Salvador, porque só Ele vive eternamente para interceder por nós. Se você não entregar tua vida para esse Jesus, representado nestas duas fases, o que morreu cheio de culpa, sendo inocente, e aquele que 3 dias depois, por ser inocente, foi restaurado e está à direita de Deus. Não existe outro propósito na vida de Jesus a não ser salvar. Não existe outro propósito. Ele disse: eu não vim condenar as almas dos homens, eu vim salvar as almas dos homens. Jesus Cristo quer salvar você, e para isso Ele recebeu a sua culpa, morreu como culpado, mas era inocente, pendurado no madeiro, mas 3 dias depois, por ser inocente, foi restaurado, ressuscitou e assentou-se à direita de Deus. Não adianta você ter outros mediadores ou outros intermediários. Jesus disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim, e ninguém vai a Jesus se não for pela cruz. Você não vai a Jesus através de Maria ou de Pedro, nem através do padre, nem através do Papa. Você só vai a Jesus através do sacrifício que Ele fez na cruz. Você tem que receber Jesus, esse que morreu culpado, sendo inocente. E você tem que recebê-lo como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. A Ele que já está restaurado, à direita do Pai, Ele vai fazer menção do teu nome, porque Ele está muito bem lá em cima, pode acreditar nisso. Ele recebeu todo o poder no céu e na terra. Ele está muito bem. Só Ele pode fazer menção do teu nome ao Pai. Se você fizer menção do nome de Jesus agora, hoje, Jesus também vai fazer menção do teu nome lá na glória. Você confessa Jesus Cristo aqui na terra como teu único Salvador, como seu suficiente, exclusivo e eterno Salvador, e Jesus Cristo confessa o teu nome lá na glória, à direita do Pai. Isso acontece instantaneamente. Você está compreendendo? Se você se calar hoje, virar tuas costas e não quiser, infelizmente nada acontecerá para o teu bem. Você morrerá com a tua própria culpa. Mas Jesus Cristo fez questão de morrer com a tua culpa para que você não precisasse morrer. Hoje você precisa pegar todos os teus pecados, toda a tua culpa, toda a tua condenação, porque você é culpado diante de Deus. Para Faraó, o padeiro era culpado, por isso mandou pendurar no madeiro. Para Deus, você é culpado. Você é culpado. Mas Jesus Cristo disse: eu assumo essa culpa. Deus disse: mas eu só salvo aquela pessoa se ela passar para você as culpas que ela tem. Se você não passar as suas culpas para Jesus, Deus não te salva, não adianta. Jesus disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por isso, hoje aqui, ouvindo esta palavra, sabendo o que Jesus fez por você, e que não há outro igual a Ele, você quer receber Jesus Cristo agora, passar para Ele a tua culpa, para que Ele faça a menção do teu nome ao Pai. Você quer aqui fazer menção do nome de Jesus como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Quem quer?
Quem quer, levante a sua mão direita bem alto. Todos que querem, erga bem alto a sua mão. Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Glória a Deus. Vocês que ergueram as mãos, venham aqui para frente agora, por favor. Venham para cá. Venham para cá. Hoje mesmo o teu nome vai ser falado lá no trono de Deus. Venham para cá. Oh, glória. Sabe o que acontece, amado? Amada? Deus trabalha as coisas com um detalhe, com uma perfeição, que eu me atrevo a te dizer que Deus mexeu todos os pauzinhos na tua vida para que hoje você estivesse aqui. Deus te trouxe aqui, Ele moveu o céu e a terra para te trazer aqui, porque Ele já estava planejando a tua restauração. Mas se você continuar no teu lugar, nada acontecerá. Se você não entregar tua vida no altar de Deus, nada acontecerá. Você quer ser restaurado, restaurada, transformado, transformada? Você quer ser salvo, salva, libertado, libertada? Então não fique no teu lugar. Venha aqui para frente em nome de Jesus Cristo. Venha correndo aqui para frente. Não são só essas pessoas, não. Tem muito mais gente que precisa vir aqui na frente. Estou sentindo isso. Não fique no teu lugar, venha rápido. Venha do jeito que você está. Pede licença e venha aqui para frente. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, igreja. Por essas vidas que estão chegando, venha aqui para frente. Vai chegando. Você que está afastado, afastada, desviado, desviada. Meu amado, minha amada, José disse para o copeiro-chefe: quando você estiver bem ali à direita do faraó, tenha compaixão de mim, lembre-se de mim, faça menção do meu nome para me tirar daqui dessa casa. Um dia, o Senhor Jesus vai fazer menção do nosso nome aos anjos dos céus. Ele vai dizer: comecem a tirar da terra todos aqueles que se entregaram a mim. E Ele vai tirar desta casa, desta igreja, Ele vai tirar aqueles que vão ser arrebatados, aqueles que vão ser salvos. Se você estiver fora da casa, se você estiver fora do caminho, se você estiver desviado ou desviada, o seu nome não será mencionado. Sabe por quê? Porque você precisa do pão, o pão da vida, e precisa do sangue de Jesus. Você tem que estar em comunhão com Jesus através da Santa Ceia. Fora da casa, como é que você vai participar da Santa Ceia? Se você não está participando da carne e do sangue de Jesus, se você não participa do pão e do vinho, se você não está em comunhão, como que você vai subir? Então você que está afastado, afastada, desviado, desviada, você precisa agora se restaurar com Deus. Você não pode continuar no seu lugar. Você tem que vir aqui na frente, do jeito que você está, e deixar Deus fazer a obra na tua vida. Deus te trouxe aqui hoje para isso. Não foi por acaso que Ele te trouxe aqui hoje. Você que está desviado, desviada, vem aqui para frente. Vem para cá, porque tem lugar para você. Tem restauração para a tua vida. Há uma outra coisa acontecendo também nesta época, que é o esfriamento da fé e do amor. Jesus disse: quando o Filho do Homem voltar, quando vier à terra, quando o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Quanto mais nos aproximamos do grande sequestro, do grande arrebatamento da igreja, do grande rapto, quanto mais nos aproximamos daquele dia, mais a fé e o amor de muitos esfriará. Então você que sente que a tua fé está esfriando,
que o teu amor está esfriando, aquela alegria do primeiro amor não existe mais. Então você precisa de restauração. Por isso não fique no teu lugar. Vem para cá em nome de Jesus que nós vamos orar. Hoje você tem que sair daqui restaurado, restaurada. Hoje você tem que sair daqui renovado, renovada. Isso, venha, 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 porque hoje a tua fé e o teu amor serão renovados. Venha para cá, isso mesmo. Eu quero fazer esta oração com vocês. Vamos nos ajoelhar aqui na frente. As demais pessoas que estão chegando já vão se ajoelhando também. Você que está em casa ouvindo pela rádio, se ajoelhe ao lado do rádio. Você que está dirigindo, coloque a mão direita sobre o teu coração, como nós estamos fazendo aqui na igreja. Cada pessoa aqui na igreja, coloque a mão direita sobre o coração. Ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu creio na tua palavra e que o Senhor Jesus recebeu toda a culpa e condenação, e Ele morreu no madeiro, pendurado na cruz. Ele morreu para levar a minha culpa, mas como Ele é inocente, 3 dias depois o Senhor o restaurou à vida, e Ele ressuscitou, e Ele subiu aos céus e assentou-se à tua direita. E eu sei, meu Pai, que neste momento eu oro a Ti, e as minhas palavras são ouvidas aí no Teu trono. E do mesmo modo que eu confesso aqui na terra o Senhor Jesus como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, eu creio que aí ao teu lado, à tua direita, o Senhor Jesus está confessando o meu nome ao Senhor. Meu Pai da glória, tenha compaixão de mim, salve a minha alma, me restaure agora, e um dia, Senhor, me tire desta casa, através do grande arrebatamento na volta do Senhor Jesus. Pai querido, escreve o meu nome no livro do Cordeiro, no livro da vida, porque eu também escrevo agora o nome do Senhor Jesus no meu coração, como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Assim seja. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.